Bom, então eu vou gravar aqui o vídeo sobre propriedades periódicas, né? Tem uma pequena revisão do que a gente já viu sobre tabela periódica. Então nós temos a tabela periódica atual, né, com 118 elementos, né? Aqui no caso 18 famílias e 7 períodos, né? E aqui no caso nessas duas caixinhas aqui os lantanídeos e os actinídeos. Bom, como nós já vimos também, né, a tabela periódica ela está ordenada em ordem crescente de número atômico, tá certo? E aí as informações básicas que não pode faltar na tabela periódica, que seria o número atômico, né, representado pela letra Z, e aqui a massa atômica, né? Então a gente tem o número de massa, que é a massa específica de um átomo, correspondente ao número de prótons e nêutrons, e aqui a massa atômica, que é a média ponderada das massas atômicas dos isótopos, certo? Bom, aí no caso nós temos, né, os períodos, então essas linhas horizontais aqui, as 7 linhas orientais são os períodos, né, que definem o número de camadas dos elementos, e aqui as 18 famílias, né, representada pelas linhas aqui verticais, né, que definem o número de elétrons na camada de valência, certo? Então, como a gente viu lá na distribuição eletrônica, a gente pode, a partir da posição do elemento na tabela periódica, a gente pode saber quantos elétrons tem na camada de valência, né? E aqui no caso, sabendo o período, a gente sabe o máximo de camadas que esse elemento apresenta. Bom, e aqui nós vimos também, né, que a tabela periódica a gente pode dividir em blocos, bloco S, bloco P, bloco D e bloco F, né, correspondente aqui ao último subnível ocupado, né, por elétrons na distribuição eletrônica, ok? Bom, e aí vamos para as propriedades periódicas dos elementos. Então, aqui no caso, as propriedades periódicas são propriedades que variam em função dos números atômicos dos elementos. Essas propriedades podem ser aperiódicas e periódicas, ou seja, as que não possuem, né, são as propriedades cujos valores aumentam ou diminuem continuamente com o número atômico, ou seja, não são periódicas, né, e sim há um aumento linear, né, dessas propriedades. Okay? E aqui no caso, as propriedades periódicas são as propriedades que oscilam em valores mínimos e máximos, repetidos regularmente com o aumento do número atômico. Então, periódico, né, que é como se fosse uma onda, né? Então, a onda ela bate contra um anteparo periodicamente, né? Então, assim, vai aumentando o valor, depois cai, aumenta o valor e depois cai, né? Então, isso ah, ou um jornal periódico que sai cada dia, uma revista que sai uma vez por mês e assim por diante, né? Então, é um movimento periódico, tá certo? De quando em quando acontece um evento, ok? E aqui, então, no caso, a gente tem as propriedades aperiódicas, por exemplo, a massa atômica, o aumento da massa atômica com o aumento do número atômico, e aqui o calor específico, né? Conforme aumenta o número atômico, diminui aqui o calor específico, tá certo? Mas no caso das propriedades periódicas, tem um certo movimento de aumento, 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 diminuição. Aumento, 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 diminuição. Aumento, 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 diminuição. Como a gente viu ali para a construção da tabela periódica, né? Os elementos foram agrupados devido às suas propriedades periódicas, que se repetiam periodicamente, tá certo? Então aqui, por exemplo, nós vamos ver, por exemplo, a propriedade do raio, que vai aumentando, aumentando, depois diminui, né? Ou, né, vai diminuindo, na realidade o raio vai diminuindo, diminuindo, depois aumenta, diminuindo, diminuindo, depois aumenta. A reatividade, né, quanto à oxidação dos elementos, né, também vai diminuindo, diminuindo, depois aumenta, diminuindo, diminuindo, depois aumenta. Afinidade eletrônica, né, vai aumentando, 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 depois cai, aumentando, aumentando, depois cai. Então, assim, essas propriedades são as propriedades periódicas, né, que aí vai depender da família, né, que vai ser agrupado os elementos, né, que ah, têm propriedades parecidas, semelhantes, ok?
Então, as propriedades periódicas são aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período, ou seja, se repetem periodicamente. Ok? Então, aqui, essas seriam as propriedades periódicas, né, dos elementos. Então, raio atômico, né, que é o primeiro que a gente vai ver, essas duas energias, né, energia de ionização e afinidade eletrônica, né, são duas energias também que são bastante importantes e periódicas, e vai culminar a junção dessas duas energias, vai culminar aqui na eletronegatividade, uma propriedade bastante importante, né, para a gente, no nosso desenvolvimento dos conhecimentos de química, tá certo? E aqui o oposto da eletronegatividade seria a eletropositividade, tá certo? E isso vai também influenciar na reatividade e algumas propriedades físicas dos elementos, ok? Então aqui nesse caso aqui o primeiro que a gente vai analisar seria o raio atômico, né? Como que a gente define aqui o tamanho do átomo, né? Então o tamanho do átomo vai ser definido pela eletrosfera desse átomo, certo? Então aqui é a distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo, ok? Então aqui o elétron mais externo vai, pela mecânica quântica, a gente viu um pouquinho, né? Pela mecânica quântica a gente tem ali os orbitais, e os orbitais é uma região onde há uma maior probabilidade de encontrar os elétrons, tá certo? Esses orbitais estão dentro das subcamadas e, consequentemente, dentro das camadas, e o último elétron ali ocupando a última camada, essa vai ser a dimensão do raio atômico, tá certo? Tem várias formas de a gente medir, né, o raio atômico, né, mas assim, matematicamente também, né, teoricamente as probabilidades de encontrar o elétron são infinitas, mas tem uma região de maior probabilidade de encontrar o elétron ao redor do núcleo. E essa região vai ser considerada, né, o raio do átomo. Ok? Então aqui nós temos alguns dados experimentais, geralmente esses dados experimentais são por ligações covalentes ou ligações iônicas, né? São várias formas de obter experimentalmente os raios atômicos, certo? Que não é difícil de obter atualmente, né? Século XX, século XXI, né? Fica muito mais fácil de a gente determinar aqui os raios atômicos e os raios iônicos, tá certo? Então aqui em cinza nós podemos perceber aqui, ó, esses são os raios atômicos, tá certo? O átomo neutro, ok? E aqui, se a gente observar, né, os raios em cinza aqui, nós temos uma diminuição aqui a cada período, né? Ao longo do período o raio vai diminuindo, certo? E de um período para o outro, ou seja, numa mesma família, o raio vai aumentando, ok? Aqui em rosa, né, está representado em rosa e em azul, são os íons, tá certo? Então, se por exemplo um átomo ele perde um elétron, tá certo? Geralmente, perdendo um elétron, ele vai perder uma camada e, consequentemente, né, o raio dele diminui, tá certo? Além disso, quando perde um elétron, né, então você tem quantidades de cargas positivas e negativas iguais. Se você perde um elétron, a carga positiva vai ficar em excesso. Eu tenho mais cargas positivas do que negativas, certo? E aí o que vai acontecer? Vai haver uma contração do raio, né? Porque você tem um excesso de carga positiva. Então, os elétrons da eletrosfera serão atraídos mais fortemente para o núcleo. E aí há uma diminuição do raio, né? Então aqui, ó, como a gente pode perceber, o lítio, né, o raio dele é 1,34, quando ele perde um elétron, né, além de perder uma camada eletrônica, ele também, esse excesso de carga positiva vai atrair mais fortemente esses elétrons e vai haver uma contração da nuvem eletrônica, certo? Por outro lado, né, se o átomo aqui, né, se o não metal, ele ganha um elétron, o que vai acontecer? Vai acontecer o contrário.
você vai ter um excesso de elétrons, então você tinha prótons e elétrons na mesma quantidade. Se ele ganha elétrons, ele vai ter um excesso de elétrons na eletrosfera, tá certo? E aí o que vai acontecer? Na eletrosfera eu tenho um monte de elétrons. Se eu tenho um elétron a mais, né, eu tenho aqui a uma carga negativa maior do que a carga positiva. E esses elétrons estão na eletrosfera, né? Então vai haver uma repulsão, carga negativa com negativa, há uma repulsão e há uma expansão da eletrosfera, certo? Então nesse caso aqui, a, a camada permanece a mesma, né? Então aqui não há um acréscimo de camada, e sim, na mesma camada é acrescentado elétrons, só que haverá um excesso de elétrons e haverá uma repulsão intereletrônica mais intensa, né? E vai haver uma expansão do raio atômico, ok? E aqui, mas focando só nos átomos, né? Então, assim, formando íons, o raio pode aumentar ou diminuir, né? Cátions, o raio diminui, ânions, o raio aumenta em relação ao átomo neutro, mas considerando o átomo neutro aqui, o que vai acontecer? Nós temos dentro de uma família, né, de um período para o outro, há um aumento das camadas eletrônicas. Então vai haver um aumento do raio atômico pelo aumento do número de camadas, tá certo? E aqui dentro do mesmo período vai haver uma contração do raio, né, devido à carga nuclear efetiva. Vou fazer um vídeo específico só sobre esse conceito de carga nuclear efetiva, que quer dizer o seguinte, né? Conforme a gente vai caminhando, né, num período, o número de camadas não aumenta, é o mesmo número de camadas, só que o número de prótons e de elétrons vai aumentando, certo? Só que a carga positiva efetiva no núcleo, ela vai aumentar de forma mais intensa do que a carga dos elétrons, né? Ou seja, se a gente está na mesma camada, os elétrons aqui estão na eletrosfera, né, da camada mais externa. E eu estou acrescentando elétrons ali. Só que aqui no centro, esses elétrons estão distribuídos, né, na eletrosfera, na camada mais externa, e aqui eu estou concentrando prótons no centro do átomo, né? E se a gente observar, né, de maneira mais qualitativa, ou seja, de maneira mais efetiva, essa carga no centro vai aumentar com mais intensidade do que a eletrosfera, e isso vai atrair mais fortemente os elétrons para o núcleo, e vai haver uma contração do raio, né, ou da nuvem eletrônica ah, para o núcleo, né, ao longo de cada período, tá certo? Então essa é a explicação para essa diminuição, né, do raio atômico. Então geralmente a gente não vê isso no ensino médio, né, que aí até explicar para os alunos, tem que fazer um cálculo, que eu vou mostrar como é que faz o cálculo, né? Geralmente quando a gente está no presencial, a gente fazia esse cálculo também todo mundo junto. Tem uma tabela periódica no Excel que eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar com vocês também, que a gente montou com a turma de 2019, né? Mas já com a turma de 2020 a gente já não conseguiu trabalhar bem com essa tabela periódica, né? Mas uma tabela periódica bem legal, que a gente calculou a maioria das cargas nucleares efetivas, né, para mostrar que há uma carga positiva aumentando ao longo de cada período, certo? E aí eu vou fazer um vídeo especial só para esse conceito, ok? Bom, para comparar o tamanho dos átomos, devemos levar em conta dois fatores. Então, aqui, como eu disse, né, o número de níveis ou de camadas. Quanto maior o número de níveis, maior será o tamanho do átomo. Caso os átomos comparados apresentem o mesmo número de níveis, camadas, devemos usar outro critério, né, que seria o número de prótons, tá certo? Então, ali, por exemplo, vai depender do número de prótons, se tiver o mesmo número de camadas, e aí, conforme maior o número de prótons, maior vai ser a contração da eletrosfera, ok? E a gente vai mostrar isso pela carga nuclear efetiva. Só isso aqui não é argumento suficiente, né? Pra gente, aqui é uma forma de a gente saber como que isso cai, mas isso é mais memorização, né?
e pela carga nuclear efetiva a gente demonstra porque há essa contração do raio atômico, certo? Então, o número de prótons, o átomo que apresenta maior número de prótons exerce uma maior atração sobre seus elétrons, o que ocasiona uma redução do seu tamanho. Né? Então, isso aqui não é um argumento plausível para explicar, mas sim, está correto, mas ele não demonstra por que o aumento do número de prótons diminui o tamanho do átomo, certo? E a gente pode explicar isso pelo conceito da carga nuclear efetiva. Bom, então aqui como que vai aumentar esse raio na tabela periódica? De cima para baixo, né? Porque a gente sabe que aqui conforme aumenta o número do período, aumenta o número de camadas, né? Então está aumentando de cima para baixo, né? E aqui no caso, como há uma contração, né? Nesse sentido do raio, né? Então está diminuindo no sentido da esquerda para a direita, significa que da direita para a esquerda o raio está aumentando, certo? Então aqui no caso, geralmente eu coloco aqui embaixo, né? Mas o raio aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda, ok? E aqui tem essa figura, que se eu não me engano é do Atkins, né? Que é bem legal essas figuras com gráficos, que eu acho que eu gosto bastante, né, dessas imagens, que dá para a gente perceber bem aqui, ó, que numa mesma família o raio está aumentando, tá certo? E aqui no caso, no mesmo período, o raio está diminuindo. Então tem uma escadinha aqui. Aqui os dois, né, com maior intensidade, aqui com um pouco menor de intensidade aqui, né, no bloco P, tá certo? E o bloco D, como eu já disse, né, a sopa aqui, né? Como eu disse, né, não há uma ordem muito correta. Para entender, ó, há um movimento de diminuição e aumento, certo? É um movimento periódico dentro dos metais de transição. Teoricamente, se seguisse a regra, ia diminuindo ao longo do período, né? Mas os metais de transição se comportam de maneira diferente. E isso a gente só vai entender, né, em Química Inorgânica 2, né, para conseguir tentar entender esse fenômeno dos metais de transição. Mas, de maneira geral, né, o raio, esses que obedecem às leis periódicas aqui, o raio diminui, né, e esses obedecem mais ou menos, né, mas, de certa maneira, na média, né, está diminuindo aqui o raio, mas aqui no caso, o raio aumenta, né, da direita para a esquerda e de cima para baixo na tabela periódica, ok? Sendo que aqui não aparece o césio, né? Mas o césio de maior raio aqui, e no caso o hélio com o menor raio aqui da tabela periódica, o hidrogênio 37, o hélio 32, certo? Bom, e aqui no caso também, nós temos, aqui acho que tem uma incoerência entre hidrogênio e hélio, né? Mas aqui no caso dá para a gente perceber nos primeiros 3 períodos, né, que teoricamente vai diminuindo também, mas aqui no caso nos primeiros 3 períodos, né, há essa tendência de diminuição e depois aumento, que aumentou uma camada, aí vai diminuindo, aumenta uma camada de novo. Já no 4 período, quando chega nos metais de transição, então há uma certa bagunça aqui, né, entre os metais de transição. Mas teoricamente vai diminuindo aqui, né, nessa ordem, depois diminuindo aqui para o bloco P, né, e depois aumenta de novo. Vai diminuindo, chega nos metais de transição, né, há uma certa, né, confusão aqui, né, das propriedades, mas teoricamente quando chega no bloco P diminui de novo, e aqui no caso do césio, né, que é o último, no último não, o 6º período, né, aqui no caso começa o bloco F também, que aí tem uma química um pouco mais complicada também, né, e aí no caso não seguem todas as regras aqui, certo? Mas teoricamente para o bloco dos elementos principais aqui há um movimento de diminuição do raio atômico, né? Aqui dá para perceber que o bloco F, né, as propriedades aqui são totalmente diferentes, aumenta bastante aqui e depois diminui e faz um ângulo aqui, tá certo? Essa aqui no caso
é importante essa, e a maioria, né, das substâncias, né, na natureza vem desse bloco principal, né, mas a gente tem os elementos do bloco P, tem uma grande quantidade, né, do bloco F que são sintéticos, alguns também do bloco P, bloco D, né, são sintéticos também, e alguns que estão no bloco P ali que teoricamente nem são considerados do bloco P ou não metais, porque são sintéticos e não tem propriedade, não dá para entender qual que é a propriedade, porque são elementos que foram criados artificialmente por milésimo de segundos e não foram analisados, né, quais são as propriedades, não formam substâncias, né, então não dá para entender muito bem aqueles elementos sintéticos novos ali do sétimo período, certo? Bom, aí aqui nós temos a primeira energia aqui envolvida, né, nas propriedades periódicas, que seria a energia de ionização, né? E a gente vai trabalhar bastante com essa energia também no Orgânica 1. Né? Então, a energia necessária para mover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Geralmente a gente precisa dessa energia para os metais, certo? Geralmente os metais eles vão oxidar, ou seja, vão perder elétrons e vão ficar positivos. Geralmente os metais eles perdem elétrons, né, e ficam positivos, tá certo? Para arrancar esse elétron a gente precisa fornecer energia, tá certo? E quanto menor essa energia que eu preciso para arrancar o elétron, né, mais fácil vai ser de arrancar esse elétron. Então, se eu preciso de pouca energia, né, ela está ali ligada, né, tiro facilmente. Agora, se tiver com energia muito grande, eu vou ter que forçar muito, né, para conseguir arrancar aquele elétron. Então, eu preciso de muita energia para arrancar o elétron, tá certo? E geralmente os metais eles têm uma baixa energia de ionização, ou seja, eu preciso de pouca energia para arrancar um elétron, tá certo? E nos casos dos não metais, né, aí eu preciso de muita energia, né, se eu quiser arrancar um elétron, e dificilmente consegue arrancar elétron em processos normais, né, ou naturais, geralmente por meios artificiais. Eu nem sei se assim existem espécies positivas, né, dos não metais, né, mas talvez como ligados a outros elementos, a gente consiga um não metal com carga positiva, mas ele sozinho, para arrancar um elétron, dificilmente a gente consegue, certo? Então aqui o que vai acontecer? A energia de ionização, ela vai acompanhar de certa maneira o raio atômico, né? Se o raio é muito grande, né, o elétron está lá na camada muito externa e está fracamente ligado ao núcleo. Então isso vai fazer com que seja fácil de arrancar o elétron, né, de um átomo muito grande, certo? Já os átomos muito pequenos, né, geralmente a gente não conta aqui com os gases nobres, né, que geralmente eles não perdem ou ganham elétrons, né? Mas a gente consegue retirar elétrons de gases nobres, né? Mas aqui no caso, átomos muito pequenos, os elétrons, além, né, de estar muito próximo do núcleo positivo, né, é, o raio é muito pequeno, tá certo? Então está muito preso ao núcleo positivo. E aí eu vou preciso de muita energia para conseguir arrancar aquele elétron, tá certo? Então a energia aqui ela está indiretamente associada com o raio atômico, né? Quanto maior o raio atômico, mais fácil vai ser de arrancar um elétron. Quanto menor o raio atômico, né, mais difícil vai ser de arrancar esse elétron. Então, aqui no caso, quanto maior o raio, né, então o raio está aumentando nesse sentido e nesse sentido. Quanto maior o raio, menor a energia para arrancar o elétron. E aqui, quanto menor o raio, maior vai ser a energia para arrancar o elétron. Então, vai no sentido contrário do raio atômico. Quanto maior o raio, né, menor a energia, então a energia aqui vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima na tabela periódica, ou seja, nesse sentido está diminuindo o raio e nesse sentido está diminuindo o raio. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização, certo?
Bom, aí aqui no caso tem também um gráfico legal, né, sobre as comparações da energia de ionização. Então aqui está mostrando mais os elementos do grupo principal, né, então bloco S e bloco P, e aqui no caso não aparece o astato, né, se eu não me engano acho que o astato também é artificial, né, e aqui nesse caso, qual que é o número atômico do astato? Ah não, não é artificial não, ele é natural, mas não aparece aqui. Mas aqui podemos observar, ó, que os halogênios, né, halogênios não, os gases nobres, né, têm maior energia de ionização, e aqui no caso, depois, no segundo, e eles também não reagem, né, não vão perder elétrons, mas esses daqui também não perdem elétrons, né. Então aqui no caso, no sentido aqui para o hélio tem maior energia de ionização, ou seja, mais difícil vai se arrancar o elétron, em direção ao césio aqui, nós temos a menor energia de ionização, ou seja, o césio, se a gente jogar, por exemplo, em água, ele é uma explosão, apesar que o césio é bem difícil a gente conseguir ele na forma metálica, mas é possível. Ele reage fortemente, né, com oxigênio, com água, né, e ele perde facilmente o elétron dele e libera bastante energia, né. Aqui o lítio, o sódio e o potássio são bem trabalhados no laboratório. A gente consegue, no laboratório, a gente, em inorgânica 1, se a gente for para o laboratório ano que vem, a gente tem um pouco de sódio lá, se tiver vivo ainda o sódio, né, porque ele vai reagindo com o oxigênio do ar. Né? Então, esperamos que esteja lá o sódio ainda, nosso sódio, e a gente joga ele em água, ele reage, né, fortemente. Né? Tem vários vídeos, talvez eu deixe um link de um vídeo da explosão do sódio, né? Ou dos metais alcalinos aqui, a reatividade dos metais alcalinos, né? Então, altamente reativos, e essa reatividade é porque eles perdem um elétron muito facilmente e libera bastante calor, certo? E aqui nesse caso, né, a energia de ionização diminuindo, né, ou aumentando de baixo para cima e da a esquerda para a direita, certo? Então aqui 376 para o Césio e aqui ó, 2.375 para o hélio. Né? E aqui o flúor, né, que talvez seja, dá para formar compostos, seria 1.681. Okay? Então aqui no caso, só mais um gráfico, né, da energia de ionização. Então aqui aumenta para a esquerda, da esquerda para a direita e de baixo para cima na tabela periódica. Okay? E aqui algo interessante, né, é que nós temos esses elétrons, eles vão sendo retirados aos poucos, tá certo? Geralmente quando a gente arranca um elétron, e assim na reação no laboratório, né, parece programa de computação, é muito rápido, né, essas reações, mas assim, se a gente fosse arrancar elétron por elétron, o primeiro elétron, né, eu tenho uma certa energia para arrancar o primeiro elétron, o segundo, teoricamente, já tem uma carga positiva, então vai dificultar um pouquinho mais aqui para eu arrancar um segundo elétron, tá certo? E o terceiro aqui, né, esse terceiro elétron já está na camada interna de gás nobre, né, do metal. E aí, geralmente, né, para os metais alcalinos terrosos aqui, que seria o magnésio, geralmente a gente não consegue arrancar esse terceiro elétron, porque ele já tem uma configuração de gás nobre, está muito estável e dificilmente ele perde esse elétron para formar, por exemplo, magnésio 3. Né? Essa espécie não existe na natureza. Né? Ele perde esses dois e o terceiro dificilmente aqui ele vai perder. Né? Porque já tem uma configuração de gás nobre e por outro lado também ele já tem duas cargas negativas, duas cargas positivas. Então se eu tenho um excesso de carga positiva, os prótons já estão atraindo com mais força os elétrons e vai ser muito mais difícil de arrancar esse terceiro elétron. E por outro lado ele já tem uma configuração eletrônica estável de gás nobre, né? E aí dificilmente a gente consegue retirar esse elétron. Mas de maneira geral, a primeira energia de ionização é menor do que a segunda energia de ionização e a segunda energia de ionização é menor do que a terceira. Por exemplo, o alumínio, né, que geralmente o número de oxidação dele é 3, né?
Então, aqui, de qualquer maneira, o primeiro elétron, né, será arrancado com menor energia, depois o segundo com uma energia um pouquinho maior, e o terceiro com uma energia um pouco maior. E depois, um quarto elétron seria mais difícil, porque eu já estou arrancando elétron, né, da configuração de gás nobre que ele já alcançou. Okay? Bom, aqui tem uma tabelinha, né, acho que é do Atkins também, e aqui nesse caso nós temos aqui as primeiras energias de ionização, e aqui para o sódio, por exemplo, ele já tem o segundo elétron, ele já tem formado uma carga positiva quando ele perdeu um elétron, e aí a segunda, ele além de ter uma carga positiva, quer dizer, a primeira ele estava neutro, né? Arrancou um elétron, mas aí no caso, a segunda carga, o segundo elétron, além dele ter uma carga positiva, ele tem uma configuração de gás nobre, que é no caso dos metais alcalinos, perdendo o elétron, ele tem uma configuração de gás nobre e tem uma configuração eletrônica estável. Dificilmente perde esse elétron. Então aqui, ó, a energia aumenta quase que 10 vezes, né, a energia para arrancar um segundo elétron. Né. Aqui no caso do magnésio, perde primeiro, perde segundo, o terceiro, né, por causa da formação da configuração de gás nobre, a energia que aumenta quase 7 vezes, né, em relação a esse segundo. Né. E depois o alumínio, ó, 1, 2, 3, né, aqui no caso, quando ele alcança a configuração de gás nobre, nesse caso aqui, vai ficar muito mais difícil para arrancar um quarto elétron, e assim por diante, né? Silício, né? Aqui aumenta 16, né? 4 vezes, e o argônio aqui, né? No caso, altas energias de ionização, né? No caso do cloro também, apesar que o cloro eu consigo arrancar até 7 elétrons, né, do cloro, se ele estiver associado com outros elementos, por exemplo, o perclorato com 4 átomos de oxigênio, ele consegue chegar a isso, mas ele só se estabiliza se ele estiver associado com oxigênio. Né? Em geral, aqui, o cloro ele ganha elétrons, né? Mas ele pode perder elétrons aqui se ele estiver associado com oxigênio, certo? O oxigênio mais eletronegativo, ou seja, tem atração maior por elétrons, e o oxigênio ajuda a arrancar esses elétrons do cloro. Okay? Bom, aí aqui a propriedade periódica, né? Então, aqui no caso os aumentos periódicos da energia de ionização, e aí quando chegam os metais de transição, né, há uma certa dificuldade de acontecer aqui uma periodicidade, né? Mas aqui no caso os bloco π aqui tem um aumento, né, da energia de ionização, então aqui rubídio vai aumentando, chega no metais de transição, aí no caso abaixa, e aí vai aumentando aqui no bloco P, e assim por diante. Né? Então as propriedades periódicas aqui, num gráfico, né, percorrendo todos os períodos aqui da tabela periódica. Bom, na afinidade eletrônica é uma outra energia, parece, né, com a energia de ionização, mas no caso da afinidade eletrônica seria uma energia inversa. Afinidade, ou seja, atração por elétrons, e aí quando um átomo ganha um elétron, ele acaba liberando energia. Ele vai ficar mais estável se ele estiver associado com um elétron, né? Alguns átomos, tá certo? Então, afinidade eletrônica é energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron, certo? Então, aqui nesse caso, né, no caso de eu fornecer a energia para que esse processo ocorra, no caso o processo libera a energia, né, fica mais estável quando ganha um elétron. E aí a quantidade de energia liberada, né, vai ser essa energia considerada afinidade eletrônica. Então aqui no caso um átomo ganha um elétron, fica negativo, e aí no caso ele libera uma certa quantidade de energia, certo? E aqui o movimento dessa energia vai ser igual a energia de ionização, só que vai ter consequências diferentes. Né? Aqui no caso, quanto maior a energia de ionização, mais difícil vai ser de arrancar um elétron, certo?
E aqui no caso da energia, da afinidade eletrônica, quanto maior essa energia, maior vai ser a tendência de ganhar um elétron, do átomo ganhar o elétron, tá certo? Então, por exemplo, o flúor tem uma alta afinidade eletrônica, então quando ele ganha o elétron, ele libera bastante energia, certo? Aqui o frâncio, né, o césio, né, quando se eles ganharem, não é vantajoso para esses elementos, às vezes até nem libera energia, precisa fornecer energia para ganhar esse elétron, mas assim, eles não terão tendência de ganhar elétrons, porque além de estar, né, eles não terem essa atração por elétrons, tem muito elétron, né, tem várias camadas, o núcleo positivo não está atraindo muito bem esses elétrons, e ele não vai querer colocar mais um elétron, né, para encher a barriga de mais um dentro da família, né? E aí, nesse caso, teoricamente, esses átomos têm uma baixa afinidade eletrônica e dificilmente vai ganhar elétrons. Já que os elementos próximos, aqui no caso não entra gases nobres, né? Assim, gás nobre não vai ganhar elétron, ele pode até perder elétron, a gente pode forçar para arrancar elétron dos gases nobres, mas ganhar elétron ele nunca vai ganhar, né? Então, nesse caso aqui, a gente considera o que tem maior afinidade eletrônica é o flúor, né? E quando o flúor ganha elétrons, forma o fluoreto, né, o F-, né, um ânion, e aí libera uma alta quantidade de energia. Então, a afinidade eletrônica aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima na tabela periódica, né? Pelos mesmos princípios que a energia de ionização, né? Então, se eu tenho um raio pequeno, né, o núcleo está muito exposto, o núcleo positivo, então ele vai atrair mais fortemente os elétrons, né, para o átomo. E fica mais fácil de incluir um elétron aqui para esses átomos do que um átomo que é muito grande, né? E aí, no caso, não tem atração nenhuma já pelos elétrons da eletrosfera, né? E aí, para vir mais um elétron para compor a eletrosfera, ele não vai ter atração nenhuma e não vai estabilizar ganhando elétrons, certo? Bom, e aqui no caso, ó, nós temos aqui os valores negativos, tá certo? Porque está perdendo energia, mas aqui é o valor em módulo. Então aqui o fluoreto vai perder uma quantidade maior de energia se ganhar um elétron, né? E aqui nesse caso, essa afinidade eletrônica ela vai aumentando de baixo para cima, né? Aqui no caso está negativo, mas pensando nessa quantidade de energia liberada, né? E aqui no caso o berílio e o magnésio, né, dificilmente aqui vai ganhar a energia. Esses daqui a gente consegue, né, medir a quantidade de afinidade eletrônica ou de energia liberada quando ganha elétrons. Alguns elementos dificilmente a gente consegue medir, né, mas a tendência geral é de aumentar, né, da esquerda para a direita e de baixo para cima na tabela periódica. Okay? Bom, e aí nós temos a eletronegatividade, que está diretamente associada com afinidade eletrônica e energia de ionização, certo? Ou seja, a eletronegatividade vai ser só uma tendência de atração, né, pelos elétrons, tá certo? Não é uma energia, e sim uma tendência de atração, tá certo? Por elétrons. Então, quanto maior a eletronegatividade, e a gente sempre vai falar de eletronegatividade, né, nas ligações químicas, né, na formação de compostos, assim por diante. Quanto maior a eletronegatividade, maior vai ser a atração dos átomos por elétrons, certo? Então, a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Então, a eletronegatividade é uma tendência de atração dos elétrons. Está associado tanto com raio, como a energia de ionização, como a afinidade eletrônica. Só que aqui não é uma energia, é uma tendência, né, de atrair elétrons para si. Okay? Então, aqui o que vai acontecer? Nós temos aqui, e isso vai influenciar, acho que vocês viram no ensino médio, né, sobre a polaridade das ligações, né, formação de moléculas polares, apolares, covalentes, iônicas, né,
ou as substâncias iônicas. Então aqui nós temos essa ordem da eletronegatividade que vai ser bastante importante também para saber quem que é o elemento mais eletronegativo. E geralmente o que é importante aqui para a eletronegatividade são os não metais, como que eles vão se comportar atraindo fortemente elétron para si, tá certo? E aí, no caso, eles podem arrancar elétrons dos metais, ou eles podem compartilhar elétrons aqui entre os não metais, mas um vai atrair mais do que o outro os elétrons para si, tá certo? Então, aqui a questão da eletronegatividade é bastante importante. Gosto bastante desse gráfico, né? Aqui essa escala foi montada por Pauling, então a gente não consegue medir a eletronegatividade, mas foi feita com base na afinidade eletrônica da energia de ionização, foi feita uma escala aqui chamada escala de Pauling, né? Que é uma escala de eletronegatividade que vai de 0, né, até 4, aqui sendo o flúor com maior eletronegatividade, né? Então os gases nobres não têm eletronegatividade, né? Assim como não tem afinidade eletrônica. E aqui no caso, o mais eletronegativo aqui da tabela periódica seria o flúor, certo? Aí depois nós temos aqui oxigênio, nitrogênio e cloro, né? E aí depois nós temos carbono, enxofre e acho que por último vem o fósforo, tá? Então temos uma escala aqui de eletronegatividade. Acho que no vídeo anterior até mostrei que tem uma musiquinha, né? Ou uma frase para decorar a ordem de eletronegatividade, certo? E aqui nesse caso, os metais geralmente têm uma baixa eletronegatividade, né? E os não metais uma alta eletronegatividade. E aqui entre os não metais será importante na formação das moléculas, né? Nas ligações covalentes, e aí quem atrai mais elétrons para si do que o outro, para formar moléculas polares, apolares e assim por diante. Okay? Observando que o hidrogênio aqui ele tem uma eletronegatividade intermediária aqui entre o boro e o carbono, certo? Então, se a gente fosse classificar aqui o hidrogênio, ele estaria desse lado aqui e não ali em cima dos metais alcalinos, certo? E aqui, no caso, uma escala, né, dos mais eletronegativos e dos menos eletronegativos, que perdem elétron facilmente, ou não atrai de maneira nenhuma nem os elétrons dele e nem elétrons externos. E aqui, no caso, os que mais atraem elétrons, né, tanto deles como os externos também, certo? Bom, e aqui isso vai ser consequência, né, na formação das moléculas. Então, se eu tenho uma molécula diatômica formada por dois átomos, formado por átomos iguais, então aqui nesse caso, a atração por elétrons pela nuvem eletrônica vai ser igual. Então, geralmente uma molécula diatômica formada homonuclear, ou seja, formada por dois átomos iguais, a atração por elétron vai ser igual, então não tem uma distribuição desigual da nuvem eletrônica, certo? Nessa molécula. Agora, se a molécula for diatômica, né, nós temos aqui um átomo atraindo mais elétron que o outro, né? Então, aqui, por exemplo, no HF, né, ácido fluorídrico, ou fluoreto de hidrogênio, né, porque aqui é uma molécula e não... O ácido geralmente é quando está em solução aquosa, né? Mas aqui o HF, então aqui no caso os elétrons serão mais atraídos para o oxigênio, e aqui no caso os elétrons do hidrogênio também será atraído, e aí o núcleo do hidrogênio, o núcleo positivo vai ficar exposto, né? E aí eu vou ter uma concentração de carga positiva sobre o hidrogênio, e como eu tenho maior carga de elétrons sobre o flúor, eu vou ter uma concentração maior de elétrons sobre o átomo de flúor. Então eu formo uma molécula polar, ou seja, com dipolo, ou seja, dois polos, uma tendência de polo positivo, né, porque o hidrogênio está exposto ali, né, a carga do hidrogênio positiva, e uma concentração de elétrons de cargas negativas maior no flúor, né, formando aqui um dipolo, né, de um lado mais positivo e de outro lado mais negativo, né? Então por isso que a gente chama de uma molécula polar, porque tem polo negativo e positivo, né, com uma certa carga parcial positiva e negativa, né? E aqui uma molécula apolar, né, que eu tenho uma distribuição igual, então eu não formo polos positivo e negativo, então não tem polos, então a gente chama de apolar,
certo? E no caso, o fluoreto de lítio não forma moléculas, né? Na realidade, é uma atração tão forte, né, entre um metal e um não metal que há uma distribuição aqui, ou seja, o flúor vai arrancar um elétron do lítio. Lítio também não está querendo naquele último elétron também, né? Porque se ele perder um elétron, ele forma tem configuração de gás nobre para ficar mais estável, então ele perde facilmente o elétron ali pro flúor, né, formando o fluoreto de lítio. Na realidade, não forma molécula, né, forma um composto iônico. Mas futuramente a gente vai ver também, né, em Inorgânica 1, que uma ligação iônica nem sempre é totalmente iônica e uma ligação covalente nem sempre é totalmente covalente. Né? E esses critérios de que ligação iônica é feito por metais e não metais e ligação covalente é feito por não metais, né, pode mudar um pouco, né, esse conceito. Então tem uma certa contribuição de covalência ou de ionicidade em moléculas ou compostos iônicos, certo? Essa aula está ficando longa, né? Bom, mas está acabando já. Então nós temos aqui a positividade, né, que é o inverso da eletronegatividade. Então está associado com caráter metálico, propriedade periódica associada à reatividade química. Ou seja, quanto maior a eletropositividade, maior é a possibilidade de um átomo perder elétrons, certo? E aí, nesse caso, quanto maior a eletropositividade, mais reativo será o, o metal, geralmente, né, o elemento. Okay? E aqui no caso, a eletropositividade aumenta, né, de cima para baixo e da direita para a esquerda, porque aqui aumenta o raio, né, fica mais fácil de o átomo perder o elétron, e aqui no caso, o átomo mais eletropositivo, aqui está o frâncio, mas na realidade é o césio, né, que fica ali. Ah, não, é o frâncio mesmo. O frâncio que está li na cama, Robinson Crusoe em francês, né? O último é o frâncio mesmo. Então, aqui no caso, é o elemento mais eletropositivo da tabela periódica, ou seja, o mais reativo, que perde mais facilmente o elétron da camada de valência, certo? E aqui outras propriedades também associadas com as propriedades periódicas, mas a gente meio confuso também agora, nesse momento, entender por que isso ocorre, mas aqui no caso as propriedades aqui, por exemplo, da densidade. Então, todas as densidades aumentam de cima para baixo, porque está aumentando a massa atômica e está culminando para o centro da tabela periódica. Então, no caso, o ósmio seria o elemento mais denso da tabela periódica, quando a gente fala só da forma elementar desses átomos, desses elementos, certo? E aqui no caso, também mais complexo ainda de entender nesse momento, seria a temperatura de fusão. Então, aqui no caso do bloco S, a temperatura de fusão aumenta de baixo para cima. Em geral, no resto da tabela periódica, o ponto de fusão aumenta de cima para baixo e também culmina para o centro da tabela periódica, certo? Mas aqui no caso, essas propriedades não são tão importantes, né? Mas são algumas vezes é interessante lembrar, né, dessa tendência aqui, tanto da densidade quanto do ponto de fusão, certo? Mas são mais complicadas de explicar, ok? E aqui nesse caso há um resumo, né, das propriedades aqui, né? Então, o raio atômico, a eletropositividade e a reatividade metálica aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda na tabela periódica. A energia de ionização, a potência de ionização, né, mas a energia de ionização, a eletronegatividade e a afinidade eletrônica, né, aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. E aqui no caso a densidade, né, o volume atômico e aqui pontos de fusão e de ebulição, né, essas propriedades que são menos lembradas, né, na tabela periódica e são mais complicados a gente conseguir explicar nesse primeiro momento como funciona aqui essas propriedades periódicas. Mas sabendo essas daqui, e principalmente a eletronegatividade e o raio atômico, ajuda bastante a gente entender, né,
vários aspectos da química, né? E aí a energia de ionização e afinidade eletrônica a gente vai utilizar também em alguns conceitos de ligação iônica no semestre que vem, ok? Eu acho que é isso, e depois eu faço mais um vídeo ainda, né, sobre carga nuclear efetiva, espero que não seja tão longo, né? E aí eu vou disponibilizar a avaliação de vocês, tá certo? Um abraço, até mais.